paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, para a segunda parte do meu testemunho, é o pastor Rogério Ávila. Lembramos que na primeira parte do meu testemunho, eu contei o fato dos acontecimentos ao qual eu vim parar, porque e como eu vim parar na presença de Deus, porque Deus me deu um grande livramento. E continuando, você que viu a primeira parte do meu testemunho, lembra que eu falei sobre Deus fazer te lembrar de algo que Ele já fez na sua vida, mesmo antes de você se converter, ou mesmo você que não se converteu ainda, de algo que Deus fez, aconteceu algo extraordinário na sua vida, e que você hoje pode chegar à conclusão que foi Deus que fez na sua vida, porque Ele te ama. Então, eu quero continuar falando que depois de todo aquele acontecimento na minha vida, eu vim parar na presença de Deus. Eu estava ali há pouco tempo que eu tinha aceitado o Senhor Jesus como Salvador, estava sentado no banco da igreja. Eu devia ter um mês e pouco de convertido. E no momento que eu entrei dentro da igreja, eu sentei no banco, fechei meus olhos. Deus me leva em espírito até um certo lugar. Que lugar é esse? Deus me fez recordar que aos 18 anos de idade, eu gostava muito, como a maioria das pessoas, de pescar. Pescar, né? Peixe, jogar tarrafa, farinha, a vara. E um certo dia, eu me lembro de 18 anos de idade, eu acordei desde cedo, fui parar lá no Recreio de Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e ali eu estava esperando, cheguei muito cedo, estava esperando a maré encher para me poder ver os peixes para começar a minha pescaria. Quando de repente vem um homem na minha direção, não tinha ninguém na praia ainda, vem alguém na minha direção, um homem, e fala assim: você gosta de pescar? Eu falei: gosto. Eu vou te levar então a um lugar que você vai pegar bastante peixe. Eu era índio na época, era uma pessoa que eu também não tinha muita vontade, e fui atrás daquele homem. Aquele homem me levou num lugar, numa pedra chamada Pedra do Pontal, para quem conhece ali no Recreio dos Bandeirantes. Quando a maré está baixa, você atravessa, né, da areia para a pedra sem molhar quase os pés, e quando a maré está alta, você se molha um pouco. Esse homem me fez andar em volta daquela pedra como se fosse uma ilha, e eu fui parar de frente ao mar. E aí comecei a pescar. De repente aquele homem vira para mim e diz assim: olha, quando você voltar, você volta pelo mesmo caminho que você veio. Eu estava tão entusiasmado em pescar, que eu não dei muita atenção àquilo que ele falou. Acabei a minha pescaria, já tinha ido embora. Quando comecei a voltar, eu voltei talvez para um lugar errado. Quando eu dei conta de mim, eu estava numa pedra, como se fosse uma parede, como esta. Eu estava num lugar que eu não podia nem andar nem para um lado, nem para o outro, eu não conseguia voltar de onde eu vim. De repente eu me lembrei que aquele homem tinha falado para mim voltar pelo mesmo lugar. E este lugar era aquela parte de baixo, e eu vim voltando, subindo aquela pedra. De repente, aparece um jovenzinho por cima da pedra, por cima de mim, e fala assim: moço, como é que o senhor chegou aí? Eu falei: rapaz, eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu preciso sair daqui. Ele então falou comigo: ninguém nunca passou aí onde o senhor está nesse momento. Tá? O senhor espera aí que eu vou buscar socorro. E nisso o rapazinho foi buscar o socorro. Meu querido, eu quero te dizer que Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Ele está com o seu olhar sobre a nossa vida. E Ele te ama. Como Ele me amou desde o princípio, Ele tem amado você desde o princípio. Naquele momento, eu pude lembrar de apenas uma coisa: o Pai Nosso, que eu tinha aprendido no catolicismo, onde eu tinha estudado,
Eu, naquele momento, eu fecho meus olhos e começo a orar o Pai Nosso. Quando eu chego ali no último, na última frase do Pai Nosso, quando eu abro meus olhos, eu estava caminhando na areia. Irmãos, caminhando na areia. Como Deus fez isso, até aquele momento eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só vi as pessoas, esses jovens naquele que estava na pedra. Um helicóptero do corpo de bombeiros já estava indo na minha direção onde eu estava. Eu era jovem, tinha 18 anos, estava ali com a minha rede de pescar, estava indo embora para minha casa naquele momento e não entendia nada. Fui embora. Aquilo me caiu no esquecimento. Cheguei em casa, eu não falei com ninguém, eu não lembrava mais disso. Depois de 10 anos, ao qual se passaram, com 28 anos de idade, ao qual eu vim aceitar Jesus, as histórias que vocês já escutaram, eu estava no banco da minha igreja quando de repente Deus me levou em espírito lá naquela festa. E Deus fala comigo assim, com uma voz tão audível, tão alta, e fala assim: lembra tu daquele dia? Aleluia. E as lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. E eu pude ver que Deus, algo que eu já tinha esquecido, e Deus estava me fazendo lembrar que mesmo antes de eu tê-lo como único e suficiente salvador da minha vida, Ele já me contemplava no céu, como contempla a tua vida nos dias de hoje. Isso quer dizer que naquele momento foi uma alegria muito grande para mim. Porque eu pude ter mais uma vez a certeza que Deus estava comigo e Deus tinha me escolhido, como tem escolhido a você. E eu fiquei muito alegre. Naquele momento em diante, eu comecei a me dedicar mais ao Senhor, pude começar a falar desse mistério que eu não sabia, eu não entendia até então, e pude começar a proclamar a palavra de Deus, porque isso me deu mais certeza que Deus estava comigo. São testemunhos, irmãos, que nós podemos contar um testemunho sobrenatural, coisas, uma intimidade com Deus muito grande. E eu sei que você também tem uma intimidade com Deus. Por isso, dê atenção a esse Deus maravilhoso que tem estado para a sua atenção sobre você. Amém? Esse é mais uma parte do meu testemunho, tá? E tem outros mais que nós vamos continuar participando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.